45 minutos ao ataque, programa da Rádio Estádio, que tem como convidados habituais António Duarte, representante do Sporting de Braga, Ricardo Monteiro da Silva, representante do Boa Vista, e Ricardo Silva, representante do Vitória Sport Clube de Guimarães. Na próxima hora vamos debater estes três clubes, mas também outros temas do futebol português, do futebol nacional. Mas antes de começar, quero deixar em nome da Rádio Estádio também o voto de pesar ao Ricardo Silva pelo falecimento do seu pai, e mesmo assim o Ricardo fez questão de estar aqui presente, e a Rádio Estádio obviamente também agradece ao Ricardo pela sua disponibilidade. Posto isto, vamos apresentar o primeiro tema deste dia, deste programa, e tem a ver com a questão da centralização dos direitos televisivos na Liga Portuguesa, que, segundo Domingos Soares Oliveira, em representação do Sport Lisboa e Benfica, só será viável a partir de 2028, devido aos atuais contratos, que há um entendimento para que não se assinem novos vínculos além de 2028, apontando críticas para a falta de internalização do Campeonato Nacional e responsabilizando clubes, liga, operadores de telecomunicações e detentores de direitos televisivos. Domingos Soares Oliveira diz que há um conjunto de contratos assinados, alguns já foram objeto de desconto financeiro relativamente a receitas futuras, e não é possível acabar com esses contratos porque quem fez o desconto não consegue repor o dinheiro. Os 9 anos passam no instante, o importante é estarmos preparados para 2028. Até lá, há um trabalho que acho que não está a ser feito: internacionalizar a Liga, e temos de conseguir que os nossos jogos sejam vistos lá fora. Isto foram declarações de Domingos Soares Oliveira em relação à centralização dos direitos televisivos e à sua negociação. Portanto, meus amigos, boa tarde a todos. Não sei qual de vocês quer começar primeiro, sendo que este é um tema importantíssimo para o futebol português e para a sustentabilidade dos clubes. Começa o Ricardo Monteiro da Silva, do Boa Vista. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, dar um abraço sentido ao Ricardo Silva pelo infortúnio que teve na semana passada, cumprimentar o António e também no voz do auditório. Esta situação da centralização de direitos televisivos, não nos podemos esquecer que foi precisamente o Benfica, se não estou em erro, que fez o primeiro contrato em 2015, 2016 ou 2016 para 10 anos de transmissões. Portanto, eles conseguiram antecipar receitas 10 anos, e se formos a ver que o Benfica fez um contrato em 2016, 2017, 400 milhões, 10 anos vai para 2026, 2027. Portanto, não podemos vir agora dizer que o problema é que são os clubes mais pequenos que anteciparam receitas, quando o leilão foi feito precisamente pelos três clubes que fizeram um leilão em 2015, 2016 por aí, que houve ali um verão quente, onde havia houve um campeonato de quem fazia o contrato maior. Houve um leilão, precisamente, houve ali um leilão, e estamos a falar de contratos de 460 milhões, 400 milhões, e vão ser agora um Boa Vista que não consegue voltar atrás com, sei lá, 20, 30, 40 milhões. Haja boa vontade que tudo isto é possível, não é? Se houver vontade de se resolver esta centralização, eu acredito, e a começar por estes três clubes, que se consegue fazer isto. Agora, não venham a tirar areia para os olhos e dizer que culpados são os clubes mais pequenos que foram buscar dinheiro e agora não podem devolver, porque isto não é verdade. E se formos ver as contas destes três clubes, nenhum deles consegue resolver, gastando 1/10 daquilo que lhes foi antecipado. É a minha opinião. Portanto, não vamos empurrar isto com a barriga para os outros quando o problema está dentro de portas deles. Ora bem, boa tarde a todos, muito obrigado pelos votos, boa tarde a todo o auditório. Esta temática é muito interessante, porque nós estamos a falar de três clubes que os três juntos prefazem 1.500 milhões, não é? Assim, uma coisa assim, números muito altos. À volta disso. E estamos a falar que há clubes que já anteciparam as suas receitas. Ora bem, se alguém antecipou, foram esses três que fizeram um campeonato a ver quem tinha o contrato maior. Isto do senhor Domingos Soares, não é? Oliveira. Domingos Soares Oliveira, eu acho que é aquela boca para o ar a ver se cola, porque está mais comprovado no futebol português, tudo é possível, não é? E principalmente é possível fazer algo aqui. O que é possível fazer de início? Já.
já, porque temos que nos focar numa solução. A solução será ver então quem antecipou as receitas e quanto é que antecipou. E em que moldes? E em que moldes antecipou, obviamente. Não é? Porque eu posso ter um contrato com 10 anos e já ter recebido 2 ou 3. Com certeza. Portanto, vamos ver o que é que há aqui, quais são os números que estamos a analisar. E depois vemos o que é que se pode fazer. Agora, não é um senhor vir, pronto, o senhor faz a sua função, não é? Agora diz, nada, daqui a 9 anos não se pode fazer nada, então vamos esperar mais 9 anos. Vamos esperar mais 9 anos que as coisas se componham. Malta, vamos esperar aqui um bocadinho, são só 9 anos, que 9 anos equivale a mais 20. Só, pois, não são só. 9 anos 9 é anos equivale a 20 anos de regressão, não é? Obviamente. Eu estava aqui a analisar um artigo escrito pelo Mais Futebol uma notícia escrita em janeiro, 25 de janeiro deste ano, que diz o seguinte, penso que pode ajudar um pouquinho no debate deste tema. O campeonato português é o que apresenta maior disparidade na distribuição das receitas televisivas. Os números são brutais. Portugal tem praticamente 4 vezes mais discrepância na distribuição de receitas televisivas do que o segundo país com maior disparidade. As conclusões são de um longo estudo da UEFA, ao longo de mais de 100 páginas, reflete o panorama das várias ligas europeias e de todos os clubes. Portugal é a única liga europeia em que os clubes vendem os seus direitos televisivos individualmente, o que se reflete na enorme diferença entre os 3 principais clubes e os restantes. O rácio de um clube grande para um clube médio é superior a 1500% em Portugal, comparado com uma média de 240% nas 24 ligas com venda centralizada. Diz mais, o campeonato português tem o 7º maior mercado de direitos televisivos, que valeu em 2017 um total de 126 milhões de euros, atrás da Inglaterra, 2,9 mil milhões, Espanha, Itália e por aí fora. Cada clube na primeira divisão portuguesa recebe em média por ano 7 milhões de receitas televisivas domésticas contra 145 milhões de um clube inglês, 62 de um espanhol e 16 de um clube turco. Portanto, eu acho que estes números são em média 7 milhões, mas que não é assim, não é? Essa média é completamente alterada porque a grande fatia vai para 3 clubes, não é? Muito bem. Ora, boa tarde também, António Duarte, da Rádio Estado, representante do Sporting Clube de Braga. É um tema pertinente e atualizadíssimo. E vamos pegar, então, só por si o estudo do Mais Futebol nos diz... não é do Mais Futebol, é o Mais Futebol que cita um estudo da UEFA. A notícia. Para o nosso debate é um estudo que define aquilo que é... António, desculpe, deixe-me só fazer um parênteses. É um estudo da UEFA que só o Mais Futebol deu ênfase a isto, nem televisões, nem jornais, não é? Mas eu ia aqui propor aos meus colegas do painel, a quem nos está a ouvir, para fazermos um exercício. Não vamos fazer as análises de 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Não é importante. O mais importante é hoje, para termos um amanhã melhor. E se queremos o tal futebol de indústria e não o futebol de paróquia, e queremos verdade esportiva, temos condições para todos os clubes profissionais de futebol em Portugal se assentarem na sede da Liga para resolverem este problema. Isso. Porque é o mais importante. O resto é tudo desculpas. E em nome da competitividade, em nome da verdade esportiva, nós, adeptos do futebol, exigimos que os 3 estarolas se sentem à mesa com todos os demais. Exigir e responsabilizar. E aproveitar este momento e este espaço também para pedirmos aos nossos dirigentes que nos saibam representar, que tenham a coragem de uma vez por todas reivindicar aquilo a que temos direito. Exigir mais do que pedir. Exigir aos nossos representantes. Eu já faço um pedido. Portanto, isto é um tema muito atual. Nós temos um futebol medíocre, um futebol de lamentações. Ainda ontem ouvi comentários desta índole. E para já aproveito a tua oportunidade para dar ao Vitória Sport Clube a grande qualidade do jogo que fez em Alvalade. Perdeu, é um facto. Verdade. Mas depois isto serve para dizer que o nosso futebol não é competitivo. E depois nas competições UEFeiras que temos más prestações. Quer dizer, é tudo desculpas. Ou queremos o tal futebol de indústria que eles tanto apelidam, ou queremos um futebol de paróquia. E o futebol de paróquia é para o prior mandar na sua... É uma cotada, que é o que nós temos. Portanto,
E devemos isto aos adeptos, devemos isto aos nossos jovens, pela sua formação, pela sua qualidade, devemos isto aos treinadores, devemos isto a muita gente. Portanto, até por aquilo que representa o futebol na sociedade, é outra exigência de andarmos com estas desculpas que já são mais do que repetidas. Portanto, o que nós temos que fazer aqui é exigir, como diz aqui o Ricardo, para que as pessoas se sentem de uma vez por todas na sede da Liga, porque há condições para dar mais verdade esportiva ao futebol e para que todos os clubes tenham as mesmas oportunidades e as mesmas igualdades. Mas não são só os clubes que têm que se sentar. Força, Ricardo. É fundamental. Acrescenta, Ricardo. Acrescenta as televisões. As televisões têm que fazer o que faz a Rádio Estádio. Dar voz, dar visibilidade. Isto é um campeonato onde só aparecem 3 equipas. Este senhor, o tal senhor Domingos Soares Oliveira, fala... Ele é administrador da SAD do Benfica. Okay. Então é uma pessoa com responsabilidades. Exatamente, tem responsabilidade. Portanto, fala em internacionalização do futebol português. Isso é impossível. Nos moldes atuais é impossível. Porque as televisões não internacionalizam isto. Nós estamos a ver uma transmissão televisiva onde entra um clube dos denominados grandes e outro clube qualquer, e parece que o outro clube qualquer nem é português. 90% ou mais da transmissão, os comentadores falam do clube grande, seja ele qual for. Ricardo, deixa-me agora também queixar-me só um bocadinho. Espera aí, deixa-me só dizer o seguinte. Para haver diálogo entre todos os clubes, esse diálogo tem que estar presente as televisões que fazem a transmissão. Quem tem esta responsabilidade? Sport TV, muito bem, tem que estar aqui. Mais quem? Mais as 3 televisões nacionais. Porquê? Claro. Essas 3 televisões ganham dinheiro com o futebol. Não é com os 3 grandes. É com o futebol. Porque se não houver pequenos, como eles dizem, somos pequenos, mas isso é outra história. Se não houver pequenos, não há futebol. Eles não vendem nada. Não vão vender um campeonato entre os 3. As televisões têm que vender o produto, não é vender 3 rótulos. Mas o problema é que as televisões vendem estes três produtos, e eu vou agora só... Não, eles não vendem o produto, vendem o rótulo. Onde é que é possível, em qualquer campeonato, ou qualquer país desta Europa fora, sim, onde, por exemplo, um jogo Chaves Boa Vista para a Taça de Portugal, e não tem transmissão. Claro. E estão a transmitir um jogo qualquer da Alemanha ou da Alemanha, ou às vezes estão a transmitir um jogo que já passou há não sei quantos dias. Estão a fazer repetições, e um jogo como esse, e não tem. Não, porque não querem pagar. Porquê? Porquê que não querem pagar? Mas o mais importante é nós não há interesse. Pois, mas claro, mas depois a invocação disto tudo. Não. É o discurso de há 10 ou 15 ou 20 anos Não, atrás. isto é responsabilizar, é chamá-los à mesa e dizer assim, nós vamos ter este tipo de atitude, mas vocês têm que ser chamados aqui, porque vocês têm que, nos vossos programas, têm que ser obrigados, isto temos que exigir. Um programa de futebol, estes programas que há, que eu nem sei o nome, lembro de da Sport TV, que é escandaloso, mas enfim, que é o Juízo Final. Temos que exigir que todos os clubes sejam tratados da mesma forma. Temos que exigir o mesmo tempo, o mesmo tratamento. Precisamente, desculpa aproveitar esta oportunidade. Ricardo, é por isso que não é muito, muito interessante estarmos a falar de há 5 ou 6 ou 10 anos atrás. Não, nada como disso. já fizeram, deixaram de fazer. Não interessa isso, nada. Interessa a solução no momento. Há sempre a invocação do mercado. Agora, o que nós estamos aqui a discutir, os adeptos, nós com a paixão pelo futebol e com o amor aos nossos clubes, é pela verdade desportiva. E não há verdade desportiva se não houver tratamento igual. Obviamente. Portanto, se há aqui uma distorção de receitas, um distorção de tratamento, se de facto nós temos, pois nós já não estamos aqui a anexar o que são os órgãos sociais da Federação, os órgãos sociais da Liga, o que é o problema da arbitragem, depois o que é o problema da justiça. Portanto, nós estamos aqui só a tentar não, pelo menos a fazer o esforço para estamos a dialogar, portanto, mas que os nossos ouvintes também façam um exercício connosco e que verifiquem que há uma distorção total no futebol em Portugal. É como diz o tal estudo, diz que não há maior exemplo no mundo de que a distorção de valores que há no campeonato português. Portanto, vamos nos sentar à mesa. A mesa é a sede da Liga. Desculpe que me lhe diga. Eu vou mais longe. Eu acho que em Portugal o nosso futebol não vende. O nosso futebol não vende. E não vende. Espera lá. Ricardo, nós vamos ver. Nós sabemos. Espera aí, mas nós quando vamos ver. O que é que vamos fazer e temos em todos os canais de televisão
um programa para debater futebol e discute-se tudo menos futebol. Não, não. Portanto, Isso, o que vende, a exigência tem que começar aí. O que vende é esta discussão um bocadinho de uma coisa. Eu tenho saudades do domingo desportivo. Ricardo, nós temos agora isto é um tema tão importante que nós até nos estamos a entusiasmar. Claro. Repara uma coisa, mas tudo bem, quer dizer, mas nós aqui temos nós temos que aproveitar este espaço de liberdade. Nós não conseguimos, se não tivermos a tal liberdade de exigir que as receitas sejam distribuídas, este é um pequeno passo, que é o grande passo para que nós tenhamos no espaço que a gente coabita os mesmos direitos. Mas, ou seja, tu se não tiveres essa receita, essa liberdade, tu tens os grandes, os três estarolas, a contratar mais gente e não fazem, e continuamos a não haver uma legislação que condiciona a contratação. Depois tens o poder do capital na mão aos três grandes que o detêm. Então, há um conjunto de vícios da própria sociedade culturais que nós não vamos aqui repetir. As televisões não dão o programa. Não vamos começar já por aí, Ricardo. Tu tens razão. Temos que começar pelo ponto primeiro aqui de discussão os clubes todos do futebol profissional têm direito a receitas distributivas em função equitativamente, portanto, de igualitárias, e, portanto, dentro dos princípios de parâmetros que sejam reais e normais. E depois estes senhores utilizam esta nossa fraqueza para dizer que em nome da competitividade, porque não sei que só para 2018, só para 2028 ou 2028, isto é que nós não podemos permitir nem nos podemos desgastar. Isto é impensável. Mas eu já discuti isso há 20 anos atrás, Ricardo. Sim, mas agora nós... E eu, pela minha experiência, e perdoem-me se calhar mais um bocado de idade, eu já me desgastei com isto tudo. Pronto. Eu tive horas, dias a pôr assembleias da Liga que, se não acabavam naquele dia, ficavam no dia seguinte, porque culturalmente os nossos clubes se punham debaixo da manta, para dizer aqui outra palavra. É verdade. Por isso eu iniciei a minha preocupação também pedir, e o Ricardo disse muito bem, exigir aos nossos representantes, os dirigentes dos nossos clubes, que tenham a força para fazer essa exigência. Porque nós temos depois o problema, Ricardo, que é o problema agora do capital dos nossos próprios clubes. Ou seja, o que é hoje o clube, a paixão, o que é o clube e o que é o clube SAD. Nós também temos que fazer exigências aí. Claro. Porque a rendição do capital vai ser feita aí. E nós, os adeptos, somos submetidos a essas situações e nunca mais vamos ter voz. Pronto, é por isso que a minha preocupação é: vamos encetar aqui um diálogo. O que é que nós queremos? Distribuição das receitas em conformidade com aquilo que não é em 2028. Hoje, Ricardo, hoje, amanhã, pedir aos nós que nos estão a ouvir, fazermos opinião na praça pública, os jornais que nos estão a ouvir, que também nos ouvem, e as televisões também, de dizer, chega, nós os adeptos não permitimos mais isto, mas é os adeptos do Vitória Sport Clube, é os adeptos do Boa Vista, é os adeptos do Sport Clube Braga, são os outros clubes todos que temos que focar isto quando da realização dos espetáculos. Nós não permitimos mais isto. E não um senhor que se julga que é gerente, não é? É o tal capital que vem dizer não, isto agora é para 2028. Porquê? Porque interessa. Mas depois fazem a conversa do coitadinho, dizer que quando vão jogar para a Europa que não há competitividade em Portugal, que não temos qualidade. Nós não podemos permitir isso, porque ficou provado nesta última semana, quer pelo Sporting, quer pelo Vitória Sport Clube, que com mais um bocadinho de respeito e de verdade esportiva, nós podemos lacear também. O futebol são 11 contra 11 e uma bola. Portanto, há aqui condições de organização. Agora, não podem ser tratados de uma maneira, tratados de outra. Mas a Liga não terá que intervir. Exatamente. Eu não quero tomar a palavra. Mais que os três grandes. Olha, fizemos, André, nós fizemos o G15, uma grande discurso do G15, até o Sport de Braga era o motor da locomotiva. O que é que isto deu? Nada. Zero. O que é que elegemos? Um presidente que tem um discurso nestes termos de um futebol de indústria. E eu, no meu tempo, há 5 anos, prejudiquei um dos estarolas. O que é que isso deu? Uma divisão na opinião pública do que é o futebol profissional. E este senhor não tem vergonha de ser presidente de uma Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Porquê? Porque os clubes o querem. Porque se metem debaixo da manta. Surpreende-nos a cada dia que passa. Claro! A cada dia que passa, surpreende-nos. Porque ele não percebe de futebol, ele não gosta de futebol, não tem paixão. É aquilo que costumo dizer.
Hoje a Liga não tem dirigentes, tem funcionários e bem pagos. Ele tem um emprego. Pronto, João Ricardo, sei que temos de dizer aqui neste microfone. Pronto. Desculpem lá para estava a tomar. Não, é normal. ele está lá a fazer o trabalho dele para receber. Claro, mas que o faça bem, Mas ele se não gosta de futebol, como é que ele já vai fazer bem? Se ele não percebe de futebol. Mas os clubes é que lhe deram a manta, é que o cobriram. Obviamente. Todos nós sabemos que o senhor Pedro Proença não tem paixão pelo futebol. Teve uma missão nem de futebol, competência. Mas tudo bem. Sim. Ele não tem paixão pelo futebol. Ele não é um adepto do futebol. Ele não foi dirigente de futebol. Ele não alcançou as chuteiras para dar um pontapé. Ele não sabe o que é o bater do pitão do balneário. Ele é um produto, é uma missão que teve no futebol. E então deu-se-lhe este poder. Agora, então teria uma obrigação maior. E quem é que deu este poder? Os nossos clubes. Mas nós temos que passar aqui. Nós temos que passar à exigência. Exatamente. A exigência é sentarmos à mesa. Sim. Sentar os órgãos de comunicação social à mesa. Sim. Sentar o governo à mesa. O Estado é também. O Estado também tem que estar. Sentar a Liga e a Federação. Isto tem que ser tratado por toda a gente. Concordo perfeitamente contigo, apesar de achar isto utópico. Não pode ser utópico. Mas está comprovado que o futebol em qualquer país é um dinamizador de economia. Em qualquer país. Qualquer um. O futebol é um dinamizador. O jornal A Equipe fez uma reportagem desta semana com o Famalicão. O jornal A Equipe. O Famalicão estava em primeiro lugar e fizeram uma reportagem. O futebol chega a todo lado. A todo lado. Pois, mas o próprio Famalicão também tem direito a outras receitas. Pois, porque se faz este esforço, se leva 2.500 pessoas do Famalicão ao Estado do Dragão, tem que se lhe dar depois aquilo que tem direito, que é a atribuição das receitas. Ponto no único. Mas os adeptos têm que fazer esta reivindicação sem exclusão, com inclusão, com respeito. E, quer dizer, os adeptos têm que dizer: chega, basta, não queremos mais disto. São 2.500 adeptos do Famalicão. Exato, não é fantástico? Que deram um belo espetáculo no Dragão e, obviamente, os da casa, os adeptos do Futebol Clube Porto. Claro, como é evidente. Mas, e agora vamos ver aqui. Quem ganhou dinheiro neste jogo? Pois. A televisão. Aquelas receitas por quem foram distribuídas. A televisão. Exatamente. E ganharam com o esforço dos adeptos do Futebol Clube Porto e dos adeptos do Famalicão. O certo é que uns são mais agraciados que outros. Exatamente. Assim. Esta é que é a discussão. A discussão é mesmo uns são agraciados e outros não são. E outros não são. A discussão tem que ser de base. Tem que ser de base. Porque a disputa é nas quatro linhas, é no campo. Sim. Aí é que se fazem depois as igualdades. Depois temos de ter o mesmo tratamento da verdade desportiva. Em Portugal não há verdade desportiva. Ponto. Temos que avançar para isso, que é pôr esta gente toda a pensar e dizer assim, não, vamos sentar e vamos tornar isto uma indústria. Então, mas é para todos. Não é indústria da paróquia. Para três. Pois, exatamente. Propõe alguma medida em específico para além da questão das várias entidades que regulam o futebol? Eu ponho já, é sentarem-se à mesa e se houver boa vontade e respeito pelo futebol e pelos adeptos e todos gostarem um bocadinho de futebol, têm que agendar já uma reunião em sede da Liga para depois a propor também ao topo da pirâmide, que é a Federação Portuguesa de Futebol, onde deve estar também representado o Estado, também se quiser tentar, sentar-se à mesa e resolver de uma vez por todas o direito às receitas televisivas e a todas as receitas de futebol. Já agendar. Portanto, os adeptos que nos estão a ouvir devem dizer assim: vamos fazer força neste sentido. O Oliveirense, o Leixões, toda a gente, o futebol profissional, exigir publicamente, sentarem-se à mesa, todos de mãos dadas e de boa fé, e querer a verdade desportiva, para não termos o futebol do coitadinho, que não há competitividade, e chega de nos explorar, entre aspas, porque no fundo é uma exploração, de terem um bocadinho de respeito pelos adeptos e dizerem: vamos sentar à mesa e os contratos estão feitos, os que não estão, sentámos-nos à mesa e vamos fazer a distribuição dos dinheiros que o futebol gera. Eu estou na ideia que isto, com boa vontade, isto não era aplicado em 2020, 2021, que acho que é muito perto, mas 2021, 2022, isto era perfeitamente possível. Agora, tem que haver vontade de todas as partes. Estamos em 2019, para o ano é possível fazer tudo. Os adeptos também têm uma voz importante no meio disto tudo. Não nos devemos calar. Isto deve ser utilizado e mencionado em todos os encontros desportivos, e não só, mesmo nas redes sociais. Nós não podemos permitir que seja o futebol do coitadinho. E que depois consigam invocar que de facto não jogam melhor porque não jogam nada. Os três grandes não jogam nada. E depois invocar que não jogam nada porque não há competitividade e os outros é que são fracos. Pois são, eu assim também jogava sozinho. Tirar areia para os olhos. Exatamente, não é? Pois. Muito bem, este é um tema ao qual poderemos voltar em próximas edições do 45 Minutos ao Ataque.
Eu proponho agora um outro tema e que foi o comentador Tiago Silva, que tem comentário com assinatura na Rádio Estádio e trouxe o tema nesse programa, divulgando um negócio entre o Boa Vista e o Benfica, que está mal explicado, segundo o comentador Tiago Silva. Vamos ouvir. Esta semana chegou-me ao conhecimento e foi-me remetida uma carta expedida pela Boa Vista SAD ao Benfica, datada de 10 de março de 2017, onde o Boa Vista assume ter uma dívida de 2 milhões de euros para com o Benfica e onde dá conta de que pretende liquidar essa mesma dívida através de uma cedência dos seus créditos sobre a Altice decorrente do contrato de direitos televisivos. Pois bem, não há registro nos últimos anos nenhuma transferência do Benfica para o Boa Vista. Por outro lado, no âmbito do processo especial de revitalização do Boa Vista que foi aprovado o ano passado, o próprio Benfica não figura como credor do Boa Vista. Portanto, não se percebe de onde é que decorrem estes 2 milhões de euros de dívida do Boa Vista ao Benfica. Será algum empréstimo? Se é um empréstimo, a que título e com que fundamento? Algumas pessoas poderiam pensar, bem, mas o Benfica tinha direito a 50% dos direitos económicos do jogador Mika e, portanto, o Boa Vista transferiu o Mika para o Sunderland, mas nada disto tem, portanto, estes 2 milhões de euros não têm nenhuma ligação a isto, porque relativamente ao Mika, o Boa Vista recebeu 470 mil euros, tinha que pagar ao Benfica 435, mas o Benfica aceitou só receber 400 e esse pagamento terá sido feito, vou dar aqui uma novidade, através da cedência de mais de 10.500 bilhetes para o último jogo do Campeonato Nacional da época 2016 e de 2017. Portanto, era bom que o Boa Vista explicasse a que é que se devem estes 2 milhões de euros de dívida ao Benfica. Ora, cá está uma revelação, foi feita na Rádio Estado por Tiago Silva e por isso tem a ver com o Boa Vista, diz diretamente a todos os clubes, obviamente, mas mais concretamente ao Clube da Pantera. Ricardo Monteiro da Silva, eu pedi um comentário a estas declarações. Ora bem, eu não conheço o Tiago Silva, mas tenho que partir de um princípio que somos todos verdadeiros e todos dizemos a verdade. A ser verdade, o que o Tiago Silva diz, isto é preocupante. E eu, ao contrário do que se passou com J. Marques e outras coisas, o mais preocupante para mim não é saber como é que ele tem a informação. É saber se é verdade e porquê. Isto para mim é que é importante. É saber vir alguém e dizer é mentira e vamos arranjar mecanismos legais para punir a pessoa que o disse, ou então assumir é verdade e explicar o porquê. Agora, que também não me espanta que isto possa ser verdade. Não. Porque nós temos os 3 estarolas, e já falei isto aqui mais do que uma vez, que citando aqui um amigo meu que diz que há pessoas que arranjam problemas para as soluções que têm. E não me admira nada que isto possa ter sido um problema para uma solução que já existia. Agora, o mais importante disto tudo, as pessoas, ou é verdade ou é mentira. E não é com uma comunicada a dizer que é mentira, com desmentido, que vou resolver isto. Porque eu, enquanto sócio, não fico contente com uma explicação destas. Tem que me explicar. E se disserem que é um empréstimo, como o Tiago Silva diz muito bem, tem que explicar porquê. Mas porquê é que emprestaram o dinheiro? Com garantia, porque eu não me acredito que a SAD do Benfica seja tolinha para meter 2 milhões de euros na mão da SAD da Boa Vista. Isto é a minha análise, quer dizer, agora, temos de chegar à conclusão e saber se é verdade, e eu parto do princípio que terá que ser verdade, porque o Tiago não será uma pessoa que se lembrará de dizer isto. E aliás, ele diz que tem documentos, sim, eu sei mais nem menos, não se lembrava num artigo de opinião de dizer... E ele diz que o documento é timbrado da SAD de Boa Vista. Ele diz que o documento que é da SAD de Boa Vista, onde me confessa uma dívida de 2 milhões de euros. E eu até aceito essa dívida. Agora, quero saber de quê? Porquê? Isso é fundamental. Eu, enquanto sócio, quero saber porquê. Porque eu todos os meses vou ao meu clube pagar as minhas cotas. Eu vou assistir a todos os jogos. Portanto, se há negócios aqui, eu quero saber porquê. Porque eu também sou o dono do meu clube. Portanto, eu basicamente, é tal coisa, eu volto a dizer, não é saber qual é a fonte que ele tem, não é saber como é que lhe chegou o documento, é saber se é verdade, se é mentira, e se é verdade que se explique. Também podia comentar, obviamente. Eu aproveitava, e isto só vem dar força à nossa conversa. Portanto, aqui o Ricardo Monteiro quer a verdade.
é isto que o adepto quer. Ele não faz mais que a sua obrigação, como eu faço a minha e tu fazes a tua. Com certeza. É a verdade desportiva. Agora, isto são situações que muitos se alimentaram dela. E eu não quero muito debatê-la, porque isto é um problema do Boa Vista. Claro que é um problema do futebol português. Sim. Naturalmente que sim, todos queremos a verdade. Desculpa, António, mas qualquer dia aparece um documento do Braga. Sim, já ia pegar nisso. Porque nós... Deixa-me só eu, porque para o meu raciocínio depois já vais ao Ricardo Silva. Portanto, é visto, se vamos andar a discutir neste sentido, nós estamos a discutir coisas há 10 anos atrás e vamos ficar no mesmo sítio. E não damos espaço. Isto é o que eles querem. Sem dúvida. Percebes? Portanto, o fundamental isto é saber da verdade. A verdade, o que é que se passou. Ponto. Mas para por aqui. Não é? Agora, discutir problemas de 2017, qualquer dia estamos em 2015, qualquer dia estamos noutras coisas a que eu assisti, que eu também posso fazer também. Tem muita coisa também para ser feita. Mas a ser mentira, até o próprio Benfica deveria fazer um desmentido. Claro que sim. E ninguém mas nós não devemos perder muito tempo com esta discussão. Tu disseste a grande análise tua, em profundidade, eu quero saber a verdade. Ponto. E se soubermos a verdade, vai ajudar o futebol, vai ajudar os nossos clubes, vai ajudar a competitividade. Mas isto estamos fartos de falar que é uma subserviência dos jequinhos aos três grandes. Porque isto a ser verdade, claro. Isto a ser verdade, depois a verdade esportiva. E para desmistificar isto tudo, é por isso que nós temos hoje ter esta frontalidade, esta força, esta coragem, para que amanhã seja melhor, porque senão vamos andar à volta, é uma pescadinha de rabo na boca. Não, Ricardo, vamos alimentar disso, dimos para os jornais, depois eles têm mais poder de comunicação, isto vai andar envolvido, e tu daqui a 2 ou 3 anos estás com o mesmo problema no Boa Vista. E o Sport do Braga não cresce, e o Vitória Sport Clube não vai para a frente, e nunca mais temos competitividade, e eles é que vão mandar nisto, e vamos andar nisto. A verdade é para nós sairmos de baixo da pata, mas é todos, não é só o Boa Vista. Ricardo, publicamente pedimos isto. Averiguar a verdade e apresentar situações. Agora, não tem nada a ver sobre nós clubes, os nossos clubes e todo o futebol profissional sentar à mesa para resolver o problema das receitas do futebol português. Nós queremos ser tratados de igual maneira. Para isso é possível os nossos agentes sentarem e não vamos perder mais tempo com isto. Eu, enquanto sócio, enquanto adepto, isto a ser verdade é preocupante. Claro que é. É muito preocupante. Claro que é. Mais do que como sócio, como adepto de futebol, é muito preocupante. Mas se te perdes, se nos vamos perder nestes pormenores, nós nunca mais temos disto, Ricardo. Mas temos que demonstrar que sabemos e que não estamos aqui. Que as que dizem o que querem, fazem o que querem. Sim, e deixa aqui claro, o que se passa no Boa Vista, se passar no meu clube, eu exijo a mesma verdade. Como penso que ali também o Ricardo Silva também irá pedir essa verdade. Nós temos que ter postura de gestão do futebol português. E depois lá dentro vamos nos ganhar uns aos outros e a morder. Percebes? Enquanto não esquecermos isto. Agora, o que fazemos é um discurso que isto tem que ser assim, e depois ou é a comunicação social, ou o Estado, ou é a Federação, ou é a Liga, ou é os acordos, ou é as receitas, quer dizer, nós nunca mais lá vamos chegar. O passo de hoje... Esta semana, só para acrescentar, o jornalista italiano Pippo Russo deu uma entrevista à Rádio Estado, fui eu que a fiz inclusive, onde ele diz que Portugal é o epicentro da economia paralela do futebol mundial. Pronto. Está tudo dito. É o problema cultural. É o epicentro. Eu ia pegar na política. Estamos a falar de uma pessoa que percebe de futebol. Que percebe e aqui distante em termos de valores. E que analisa o futebol. Economia paralela. Exatamente. Que é um termo muito adequado. Claro que eu diria até carinhoso. É carinhoso, bastante carinhoso. É por isso que eu estou-te a pedir atenção às SADs, atenção ao capital, é fundamental. atenção à identidade de quem detém os poderes no futebol. Isto tem que ser claro para nós todos. E o adepto tem que exigir isso. Porque sem esta verdade, nós não temos verdade desportiva. Não há competitividade. Mas não faltará também maior exigência a quem regula o futebol para criar regras severas nesse aspecto. Claro que sim. Não há regras severas. No futebol português não há regras severas para nada. Sim, mas a questão é se há interesse nisso ou não. Porque eu não sei se há interesse. E eu vou agora voltar aqui a uma questão que para mim que é importante. Quando nós ouvimos qualquer presidente do clube a ir a qualquer órgão de comunicação social falar sobre o clube, fala de futebol, mas o futebol não é de uma SAD, não tem um administrador de uma SAD que deveria ser o responsável pelo futebol profissional, e é o presidente do clube que vai falar.
Bom, em termos de futebol, o presidente do clube fala, não é? Se for em termos, digamos, organizativos e por aí fora. Mas tem que falar genericamente. Por isso é que ele tem um administrador. Até aqui, nós adeptos não nos podemos deixar enrolar nesta análise do futebol profissional e das SADs e dos clubes. Porque estamos aqui com verdades distintas. A verdade do meu clube não é a verdade da minha SAD. É verdade. Percebes? Porque o capital da SAD não é a paixão e a totalidade da paixão dos adeptos do meu clube. Portanto, aqui interessa. E eu não tenho problema nenhum em aceitar isso. Eu quero o capital no meu clube, eu quero o capital no vosso clube. Agora, capital identificado, que seja transparente e que os sócios o entendam. Percebes? Portanto, enquanto que nós não fizermos isso, andamos aqui à volta, a enrolar, e não vamos aprofundar aquilo que é o problema do futebol português. O futebol português tem um problema, não é grave, que eu já disse isto, já escrevi isto há muito tempo. É gravíssimo. Primeiro, o Estado não se pode demitir das suas responsabilidades. Tem que entrar. De qualquer maneira, como em qualquer país desenvolvido do mundo, claro, o Estado tem que entrar. Claro, ponto final. Claro, ponto final. Que gera muita receita ao próprio Estado. Claro. O PIB do futebol já é interessante na economia nacional, e na Europa e no mundo. Eu vou dar um exemplo muito corajoso do futebol português. É um exemplo corajoso e que deve ser olhado com os olhos, com atenção, que é o Belenenses. Pois, é um exemplo. O Belenenses teve a coragem de denunciar aquilo que se passava. De denunciar e sair dali e exigir tudo aquilo a que eles têm direito. Portanto, mas é possível ter um clube e ter um clube com SAD, percebes? Pois é possível. Não podemos dizer, isto agora não vamos... Não é nada, essas historinhas já não há, porque nós temos bons e maus exemplos. E nós no futebol só temos que buscar os bons exemplos, não é? Mesmo até de lá fora. Claro. Agora, temos a nossa própria cultura, temos os nossos próprios sentimentos, quer dizer, não temos nada que fazer igual. Temos que buscar os bons exemplos. Eu não estou preocupado com o capital no futebol. Eu desejo o capital. Eu que não seja o capital anónimo que não tem identidade. Isso é que eu não permito. É verdade. Seja no meu clube, seja no vosso, seja qualquer um. Isso é o que se passa. E é o que estamos aqui a fazer o tal espaço. Ainda esta semana. E para que isso não possa existir, temos que ter as tais receitas, porque senão estamos sempre dependentes ou dos três tarolas ou do capital que chega indevidamente ao futebol português. Isto é uma pescadinha, de rabo na boca. Jogadas destas dos 2 milhões que não saem do clube. Isto é um pescadinho nós só temos direito à opinião enquanto houver liberdade. Não é democracia. Isso é outra discussão, é outra conversa. É liberdade. Meus amigos, à volta, assunto, e vamos sempre. É por isso que eu digo, vamos deixar disso e vamos hoje para amanhã ser melhor, os adeptos têm que começar a ter uma voz importante no futebol profissional em Portugal. Nós temos que apresentar soluções, é essa a nossa responsabilidade. Exatamente. É apresentar soluções, dizer às pessoas, temos que fazer isto. Nós os três aqui, cada um está, digamos, a sacrificar-se pelo seu clube. Nós estamos aqui, temos os nossos trabalhos. Não, para mim é um prazer. Agora, a mim desgosta-me é quando, de facto, não se interpreta os valores do futebol, que é um bem da nossa sociedade, e culturalmente somos um futebol mesquinho, sem mas era aí que eu queria chegar. Era mesmo aí que eu queria chegar, que é, nós estamos a fazer algo pelo nosso clube aqui, ao estar presentes aqui, certo? A dar a cara. Portanto, estamos a dar a cara, a dar a voz, a transmitir uma mensagem. Temos que ser objetivos na mensagem que temos que transmitir, temos que apresentar soluções. Vocês falam disto, mas fazer o quê? Fazer isto. Exatamente. Já. Primeira coisa é isto, a segunda é isto. Claro. E depois todos juntos, obviamente, nós não somos génios nenhuns e gostamos disto, não é? Mas todos juntos, muitas cabeças a pensar, a gente chega a um consenso e há de chegar a um acordo. Agora, o fundamental é sentarmos-nos todos. E o facto de nós estarmos aqui os três, as pessoas que nos estão a ouvir e que são de outros clubes, têm que interiorizar isto. Sim, elas próprias. Nosso, isto é um problema de futebol português, não é do Guimarães. Cultural. Não. Isto é cultural. Isto é cultural. Então as pessoas têm que fazer algo. E a primeira coisa a fazer é as pessoas gostarem daquilo que é delas. Sim. A primeira coisa a fazer é os clubes trabalhar no sentido eu faço uma pergunta. Desculpa, só pessoas. Eu não me considero um sobredotado. Claro que não. Nem o Messi não sabe. Não, mas agora é assim, as soluções que nós vamos apresentar, já ninguém terá pensado nelas? Eu acho que não é nada, não fizemos nenhum curso em Coimbra, não, nem por aí fora, não damos mas nós estamos baseados no nosso sentido de igualdade. Mas não damos numa solução milagrosa. Não fomos descobrir aqui a primeira solução é diálogo, sentar. Exatamente, agora. E eles não saberão isso? Mas, eles sabem isso, só que isso não interessa. Ricardo, isso que eu ia dizer, por isso é que a mim me custa. Isto é o empurrão. Por isso é que a mim me custa, enquanto adepto de futebol. É que o que nós dizemos aqui, eles já o sabem, mas Ricardo, não o fazem. Ricardo, eu já discuto isto há tantos anos, percebes? Já discuto há tantos anos.
que nós temos que fazer uma mensagem em que eles tenham vergonha, percebes? Vergonha. Eles tenham vergonha É isso mesmo. da falta de respeito por quem? Da nossa juventude, que se levanta muitas vezes de manhã cedo para ir treinar. Os nossos treinadores amadores que fazem a formação, os dirigentes que põem muito dinheiro do seu bolso para fazer os clubes, depois para chegar ao futebol profissional, estás a ver? E depois a vir os jogadores que servem a nossa seleção. Isto tudo só se faz culturalmente quando houver respeito. E quando não houver respeito, o futebol não cresce. E nós, da nossa importância, portanto, discutir aqui o futebol, que é importantíssimo para a sociedade portuguesa, se não houver verdade desportiva, e se tu não tocas naquilo que é o mais íntimo das pessoas, que é ter vergonha, eles vão continuar a fazer as mesmas coisas. Ora, eu peço desculpa, eu vou voltar aqui a um assunto e que já falei e volto a falar. Existe a Associação Portuguesa de Futebol, Portuguesa de Defesa do Adepto. Isso é de inútil. Futebol em Portugal. Não, tudo bem, mas é inútil, isso já sabemos, já chegamos a essa conclusão. Eu só queria falar nisto porque eu hoje, por curiosidade, fiz uma busca ao Google sobre esta associação. E não há notícias, ninguém sabe nada deles. Mas temos que nos recordar que a semana passada vieram defender 2 grupos organizados de adeptos. Vieram defender, portanto... Ricardo, explica-me melhor como estou a perceber. Vieram defender Eu estou a perceber, mas quer é que me possas elucidar melhor. Sabes porquê? Porque se calhar esse organismo, essa organização, tem assento na federação, não? Penso que sim. Mas não foi chamado para discussão, pelo menos queixaram-se eles já há 3 anos que não tinham sido chamados para nada. Agora, a questão é assim, quando nós temos a presidente da associação, que penso que seja uma Marta Gens, se não estou em erro. Foi ouvido recentemente na Rádio Estádio. Por causa do problema do Sporting. Exatamente. E quando é que essa senhora presidente teve alguma declaração, alguma intervenção por causa dos adeptos de Portugal? Ela é presidente dos adeptos dos 13 estarolas ou de todos os clubes? É isso mesmo. Não, é que nós temos aqui uma associação, provavelmente sem fins lucrativos, penso eu, Pois, com alguns fundos que lá são injetados. claro. E para quê? Para Porque eu dar acho que isto é importante. para dar apoio. Chama-se Associação. Acho muito bem que se dê apoio. Mas a todos. Chama-se Associação Portuguesa de Defesa do Adepto de Futebol. Defesa do quê? Olha, Agora, tem uma boa pergunta para essa senhora, que é, onde está aquele adepto que entrou no Estádio da Luz e agrediu um bandeirinha? Onde é que está? Onde está aquele adepto que entrou no Estádio do Dragão e agrediu um jogador? Onde é que estava? Onde estão os adeptos do Sporting que incendiaram o Estádio da Luz? Mas, no entanto, eu sei, e eu vou falar no meu clube, porque eu vivo o meu clube, eu sei o que aconteceu aos adeptos do Vitória. E meia culpa também fazemos, porque nós já fizemos coisas más. Eu sei o que é que aconteceu aos adeptos de Vitória depois de prevaricarem. Foi o primeiro clube em Portugal a jogar à porta fechada. Nos últimos 15 anos, nos últimos 30 anos, tinha à volta de 15 jogos de castigo em casa. Eu já fui impedido de entrar no meu estádio, já fui a Felgueiras, Vila do Conde, Antas, Maia, Coimbra, já fui a este país inteiro a ver o Vitória jogar em casa. Em casa. Embora muitas vezes joguem em casa. Não. Sim, isso é um facto, mas o certo é que fomos penalizados e eu acho muito bem que devemos ser. Todos os clubes devem ser bem penalizados. Estamos na reta final. Essa senhora era boa pergunta. Não há muito mais tempo, mas há aqui um tema que eu gostava ainda de introduzir. Tem também a ver com Boa Vista, porque foi uma situação inusitada. A Boa Vista, eu estive aqui a tomar nota, das principais ligas europeias, tem a ver com a invencibilidade. Ainda não perdeu um jogo no campeonato. Tal como o Liverpool, o Wolfsburg, a Juventus, o Shakhtar Donetsk e o Bruges, da Bélgica. No entanto, no último jogo empatou no Moreirense. O Moreirense estava reduzido a 10 unidades. Desde a primeira parte. E no final, naquele agradecimento habitual que os jogadores fazem aos adeptos e às claques, mais em concreto, aos Panteras Negras, ouviram-se insultos, assobios e os adeptos viraram as costas à equipa. O que é que se passa, afinal? Claques. Ora bem, eu não pertenço à claque, eu vou falar enquanto sócio. Isto é uma batata quente. Não é porque eu é diferente, Ricardo. Não, eu vejo essa situação de uma maneira muito simples. O Lito está a fazer um bom trabalho a nível de pontuação. Estamos aqui a falar que continua invencível. Agora, o adepto vive com amor e com paixão o clube. E se vê que o próprio clube está a jogar contra 10 desde os 30 minutos ou coisa que o vá e não consegue vencer o jogo e vê-se uma equipe serena, impávida, quer dizer, não sei se é um descontentamento, se é uma forma de dizer à própria equipe que tem que acordar, porque eu pessoalmente prefiro estar há 6 jogos com 6 empates do que ter 2 vitórias e 4 derrotas.
E a nível de pontuação é exatamente a mesma coisa. Boa Vista está no sexto, empatado no grupo dos quintos classificados, com o Vitória de Guimarães e com o Tondela, com 12 pontos, a 2 pontos do Sporting, depois Famalicão, Benfica e Porto mais à frente. Mas perante o plantel que o Boa Vista tem, acho que é positivo, não é? Sim, é positivo. Agora, eu entendo que os próprios sócios queiram mais. Mas lá está, mas também têm que entender claro, que Ricardo, mas para o que nós vamos ao futebol. Ainda é muito curta. Qualquer adepto é ao futebol. Sim, também não nos podemos esquecer de quando cá chegamos e há quanto tempo. Ainda estamos a construir tudo agora. Claro. Mas o próprio adepto é ao futebol. É sólida. O próprio adepto vai ao futebol, não é só para ver ganhar, gosta de ver um bom jogo de futebol, porque se for para ver ganhar, vai ver o resultado no fim. Eu ainda na quarta-feira vi o Vitória perder. Eu posso agora dizer, eu no sábado cheguei com 24 horas de trânsito sem dormir e peguei e fui ver o Boa Vista e vou pela paixão, e quando lá chego gosto de ver uma equipa jogar futebol. Portanto, é um descontentamento natural dos adeptos, tem todo o direito, e posso concordar ou não, mas foi uma forma de demonstrar o descontentamento pelo futebol paupérrimo que temos vindo a jogar. Eu agora introduzo, ainda já temos menos de 3 minutos, muito rapidamente para o Vitória, que tem jogado um futebol como nunca e perdido como sempre, salvo seja, com todo o respeito, não é? Mas também com uma demonstração de amor que também é habitual em Londres, com um verdadeiro espetáculo nas bancadas, não é? Lá está, e é aqui que o futebol português não entra. Na quinta-feira deslocaram-se 2.500 pessoas de Guimarães, não foi o país inteiro, não foi a região norte, foi 2.500 pessoas de uma cidade levaram o seu clube à terra do futebol onde ele nasceu, e isto é muito significativo. Saiu na imprensa? Vocês sabem que não. Vocês sabem que não saiu. Pronto, o resto é futebol, é muito futebol, uma equipa personalizada que assumiu a vontade de querer ser feliz e que quase era feliz. Digamos que o Miguel não esteve ao melhor nível, infelizmente, isso acontece a todos, não é? Mas praticamos um futebol de primeiríssima água na terra dele, em Inglaterra. Apenas um comentário final também para o António Duarte. Como é que viu esta prestação do Vitória? Eu sei que o Sporting de Braga portou-se muito bem, venceu na Turquia, mas não é fácil uma equipa portuguesa chegar a impor-se numa equipa contra um adversário como o Arsenal, não é? Pois, eu sou dos que digo, eu continuo a dizer que o Sporting de Braga tem todas as condições de lutar pelo título. E agora, de facto, aparece o Sporting de Braga com uma identidade. Tem um plantel em quantidade e em qualidade e pode discutir estas mesmas situações. 30 segundos, mesmo para fechar. Quanto ao Besiktas, de facto, foi um jogo de altíssima qualidade, de alto nível. Prestigiamos o futebol português, aliás, como a Vitória do Futebol também perdendo, também prestigiou. É verdade, eu vi e pronto, e não queria-me aqui alongar muito mais na análise ao jogo, que é um azar dos diabos, mas pronto. E contribuímos para ter os pontos para o futebol português, que é sempre interessante. Meus senhores, obrigado pela vossa participação. Ricardo Silva pelo Vitória Sport Clube de Guimarães, Ricardo Monteiro da Silva, representante do Boa Vista, e António Duarte, o Sporting Clube de Braga, 45 minutos ao ataque.